Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Graciela Santos e nesse nosso quinto módulo da nossa aula de toxina botulínica nós vamos conversar sobre técnicas de aplicação. Recapitulando então o que nós vimos nos nossos módulos anteriores dessa nossa aula de toxina, nós trabalhamos em anatomia, tipos de músculos, abaixadores ou elevadores, indicações e contraindicações, produtos existentes no mercado, forma de armazenamento destes produtos e diferencial entre eles, mecanismo de ação da toxina, os materiais para aplicação e reconstituição da nossa toxina, queixa principal do paciente, higienização da pele e o protocolo fotográfico. Nessa nossa aula de agora, nós vamos trabalhar sobre aplicações da nossa toxina botulínica. Vamos conversar sobre os músculos onde nós vamos trabalhar essa toxina. Vamos começar pelo frontal. Frontal, nosso músculo da testa. Relembrando que ele tem uma porção abaixadora e uma porção elevadora. Aqui eu trouxe para vocês um paciente que tem musculatura, que tem as rugas de ponta a ponta, naquele padrão de frontal mais estendido. E este paciente, ele não quer fazer elevação das suas sobrancelhas. Por isso, os nossos pontos de aplicação, eles vão além da linha interpupilar, que seriam esses dois pontinhos aqui para não fazer elevação da sobrancelha. Sempre cuidar quando for fazer a aplicação no músculo frontal que nós temos uma área de segurança para não causar pitose de pálpebra superior. Não pegar uma porção do orbicular do lábio, não pegar a porção do orbicular que faz essa pitose de pálpebra. Quando nós quisermos fazer elevação da nossa sobrancelha, nós vamos concentrar os nossos pontos de aplicação na linha interpupilar. Então, como fazer as marcações do frontal? Vamos subir duas linhas na pupila, sendo que o nosso ponto de marcação inicial é a pupila, sobe em direção ao cabelo. Nessa região aqui, interpupilar, aplicar a nossa toxina. Se o paciente quiser elevar a sobrancelha, não fazer neste ponto atrás da linha, certo? Se o paciente quiser elevar a sobrancelha, concentrar mais no meio. Se por um acaso este meu paciente quisesse elevar a sobrancelha dele, eu preciso conversar também sobre essas rugas que ficariam na porção mais lateral do frontal. Como diz uma professora maravilhosa, não se pode ter tudo na vida. Ou você tira as rugas laterais e eleva a sobrancelha, ou você deixa as rugas laterais, ou você tira as rugas laterais e não eleva a sobrancelha, ou você eleva a sobrancelha e permanece com as rugas laterais. Outra musculatura para trabalhar com toxina botulínica é o orbicular dos olhos. Como vocês podem ver nessa fotografia, ele também tem uma área de segurança, uma zona de segurança, para não ocorrer intercorrências pós-aplicação da nossa toxina. Podem ser realizados 2 pontos, 3 pontos, dependendo do padrão de rugas desse orbicular dos olhos. Cuidar então a nossa margem de segurança de 1 centímetro que vem a partir da borda do osso da órbita. Então, você vai palpar
O ideal é você ter um espessímetro para medir bem certinho o tamanho de 1 centímetro. Da bordinha da estrutura óssea, 1 centímetro para fora é a nossa área de aplicação, como está demonstrado nessa figura. Glabela é uma outra região de aplicação da nossa toxina. Também cuidar os padrões glabelares. Você vai fazer a aplicação tanto em prócero quanto em corrugadores. Os corrugadores são músculos mais profundos e o prócero é um músculo central. Aqui nesse paciente, se a gente for olhar, quando ele faz a mímica da brabeza, de fechar o rosto, de fazer essa cara de bravo, o prócero ele vem até um pouco mais em cima. Por isso que nele nós temos 2 pontos de aplicação, um mais embaixo e outro um pouco mais em cima. Existem pacientes em que o corrugador, que é esse músculo aqui, ele é muito forte. E nós temos a necessidade de, além de pegar o ventre do corrugador, pegar a cauda também. Sendo que o ponto de aplicação da cauda do corrugador é um ponto mais superficial e feito com poucas unidades. A aplicação de corrugador, bom você colocar o dedo embaixo dele, sentir para que não escorra essa toxina botulínica. E ponto de prócero. Para a aplicação das toxinas, é bom você prestar atenção na inclinação e na angulação das suas seringas de aplicação. Por exemplo, aqui no orbicular, a nossa aplicação é dos olhos para fora, certo? Quando nós trabalhamos em glabela, corrugadores e prócero, nós podemos trabalhar corrugadores na cauda da nossa sobrancelha, inclinação para cima, agulha por inteiro, porque o nosso corrugador é um músculo profundo. No prócero, dependendo do tamanho da agulha que você trabalhar, você pode colocar um pouco dela ou ela por inteiro. Se você utilizar agulhas de 4 milímetros, você pode pinçar o seu prócero e, em 90 graus, fazer a injeção da sua toxina. Músculo nasal. O músculo nasal é o que faz, como tem essa nossa paciente ali, as rugas de coelhinho, as nossas bunny lines. Pedir para o paciente fazer um cheirinho ruim ou até franzir o nariz mesmo, você vai observar essas rugas na lateral. Você vai pegar também pontos de aplicação na parte onde está a musculatura, onde tem a nossa ruga da musculatura. Podem ser realizados 2 pontos ou 3 pontos, um mais centralizado também, dependendo da força muscular desse nasal. Para a aplicação dessa toxina de nasal, eu gosto muito de agulhas, seringas as seringas não de encontro aos olhos, mas dos olhos para fora, sempre para cima. Elevador do lábio superior e da asa do nariz. Esse aqui é o que faz o nosso sorriso gengival. Tomar cuidado quando for fazer esse tipo de aplicação, porque você pode pegar outras musculaturas. A aplicação no elevador do lábio superior e da asa do nariz, ela é feita de 1 a 2 unidades. Eu gosto muito de fazer até 2 unidades e rever o paciente na próxima consulta. Se necessário, fazemos um reajuste dessa dose. Reajustando a dose, você anota no prontuário do seu paciente. Prontuário anotado, na próxima vez que ele vier, você já tem as doses corretas para trabalhar. O que pode acontecer aqui? Alguma intercorrência também de assimetria, que pode ser corrigido no retorno do paciente. São os 2 pontos nessa região ao lado do nariz. Se for observado, ó, pega exatamente o nosso elevador do lábio superior. Platisma.
O platisma, como conversado antes, é uma das musculaturas que mais faz pitose do nosso rosto, que mais abaixa o nosso rosto, tanto as bandas platismais mediais quanto as anteriores. Marcações de platisma tanto na base da mandíbula quanto na banda platismal. Essa aplicação é uma aplicação muito superficial para pegar realmente a musculatura do platismo. Dependendo da quantidade que você aplica e da profundidade que você aplica, você pode causar também intercorrências nos seus pacientes. A parte de queixo, quando o paciente faz essas marcas na hora de movimentação ou quando ele força e aparece essa marca tipo casquinha de laranja, a gente pode trabalhar com toxina botulínica para relaxamento dessa musculatura e melhorar essa região estética. Em pacientes que fazem esse tipo de movimentação e tem essa ruga e tem essa musculatura muito forte, também é ideal fazer o relaxamento, a biomodulação dessa musculatura para posterior preenchimento com ácido hialurônico, até para o ácido hialurônico durar mais e ficar exatamente na posição em que a gente quer que ele fique. Essa musculatura ela pode ser marcada de duas formas, ou em cada músculo, como tem a nossa figura aqui, certo? Então se traça uma linha na medial do paciente e faz-se um ponto de cada lado. Podem ser usadas de 2 a 3 unidades em cada ponto. Outra forma de tratamento do mento, do queixo, dessa musculatura de queixo, é um ponto centralizado. E ali você concentra as suas 6 ou 8 ou 4 unidades. Porque ali você tem mais dificuldade ou você tem menos problema de pegar o abaixador do lábio inferior e causar uma assimetria ou uma intercorrência no seu paciente. Ah, mas vai ficar bem no meio das musculaturas? Vai ficar bem no meio das musculaturas e a toxina vai trabalhar no seu halo de difusão. Depressor do septo nasal. O depressor do septo nasal é uma musculatura que fica bem abaixo do nosso nariz, que quando você sorri, ele abaixa a ponta. Faz com que o seu nariz traga a ponta para baixo. Essa aplicação é uma aplicação um pouco mais dolorida e traz alguns benefícios, além de diminuir esse abaixamento da ponta, ela melhora essa ruga que fica horizontal nessa região logo acima do lábio. Depressor do ângulo da boca é aquela musculatura que faz com que a gente tenha aquela cara mais triste. O ângulo da boca ele é puxado para baixo e fica mais evidente o nosso sulco lábio-mental. Essa musculatura é uma musculatura intermediária, então você não precisa nem aprofundar demais a sua agulha e nem colocar uma agulha um pouco mais superficial para poder pegar a musculatura que nós realmente gostaríamos de biomodular. Cuidado sempre também aqui com abaixador do lábio inferior, certo? Que se vocês prestarem atenção nesse slide, o nosso abaixador do lábio inferior ele está logo aqui, ó. E aqui é o mento. Então, cuidar muito com a profundidade da nossa aplicação. Até agora, então, nós falamos dos nossos músculos da mímica, então, que é o que faz o nosso rosto trabalhar e causar as nossas rugas estáticas. Vamos falar agora sobre os nossos músculos da mastigação, que são músculos onde nós trabalhamos para melhorar a parte de bruxismo e apertamento. Esse é o principal, é o mais forte, que é o masseter. Essa musculatura
nós fazemos marcações da seguinte forma: canto da boca até o tragus, base da mandíbula aqui embaixo, 1 centímetro acima da base da mandíbula. Tendo essas duas linhas marcadas, nós vamos encontrar o nosso masseter. A gente vai pinçar ele aqui. Então, se vocês observarem, a hora que eu morder, ó, eu segurei ele bem no meio da minha mão, vou achar e marcar onde ele está e fazer 3 pontos de aplicação. Cada ponto desse de aplicação pode ter de 7 a 10 unidades, dependendo da força que tiver esse músculo. Outra coisa para tomar cuidado, por isso que nós frisamos muito a parte da anatomia, é que na borda anterior do masseter passa um músculo risório. Esse músculo é o que faz o seu paciente sorrir, é o que puxa o lábio para o sorriso, que ele está nesta porção anterior de masseter. Então, cuidar muito com músculo risório, quantidade de toxina na borda anterior do masseter. O músculo que nós trabalhamos quando se fala em bruxismo e apertamento ou em parafunções, trabalha-se no temporal. Nosso músculo de temporal é feito são 2 pontos de aplicação mais anterior do músculo. Pode-se trabalhar com 5 unidades em cada um desses pontos e agulha em 90 graus. Nessa aula vamos também trabalhar com reconstituição da nossa toxina botulínica. Cada marca, como a gente já falou numa aula anterior, nós temos as unidades americanas e as unidades europeias. O Botox, Botulift, Xelmin, Prosigni, Nabota, eles trabalham com toxinas de unidades americanas. Então, 50, 100 e 200 unidades. Aqui no curso a gente vai trabalhar com reconstituição seca, que você precisa injetar menos quantidade de produto, porque você vai ter menos quantidade de soro para reconstituição. O Dysport, ele trabalha com unidades Spearwood e eles têm, já foi trabalhado e feito estudos de equivalência do Botox e do Dysport. Então, existe equivalência do quê? O frasco de 500 unidades de Dysport, ele equivale a um frasco de 200 unidades de toxina botulínica Botox. Como nós vamos reconstituir? Com soro fisiológico, 0,9%, solução injetável. Quando se colocar este líquido dentro do frasco, não se deve formar bolhas com a toxina. Vocês vão observar, quando vocês pegarem um frasquinho desses de toxina, que lá embaixo ele tem um pó liofilizado. E este pó é o que nós vamos reconstituir com o nosso soro fisiológico. Quando for injetado o soro, lá dentro ele tem uma pressão negativa. Você vai sentir que o êmbolo da sua seringa, ele puxa com força, porque tem vácuo dentro do nosso pote. Se não tiver vácuo dentro do pote, devolvam a toxina para o seu representante, certo? Ela não está correta. Alguns têm mais vácuo, outros menos vácuo, mas ele precisa ter. Quando você colocar o bisel da sua agulha que estiver na seringa para reconstituição, sempre virar o bisel para a parede do seu frasco, em 45 graus. Se você olhar o frasco da toxina, ele vai ter uma falhinha na borrachinha, uma falha na borracha por dentro. É lá que você deve inclinar a sua agulha para
deixar o líquido entrar dentro do frasco. Você pode segurar o êmbolo e esperar que a pressão de dentro do frasco vá puxando ele lentamente, certo? Então, sempre cuidar para não injetar o soro fisiológico de uma forma muito rápida para que não ocorra formação de bolhas e quebra da nossa toxina. Logo após você colocar o líquido dentro do frasco, você vai mexer nele suavemente, vai rodá-lo para um lado e rodá-lo para o outro para homogeneizar a nossa substância. Essas são nossos materiais para a reconstituição da toxina. Então, nós temos ali os flaconetes de soro fisiológico estéril, a seringa para puxar esse soro, a agulha para puxar o soro e a seringa de 3 ml, pode ser de 3, pode ser de 5, conforme você se adaptar melhor. Não esquecendo que é necessário segurar o êmbolo quando for colocado dentro do nosso frasco de toxina o líquido que é o soro fisiológico. Essa é a nossa seringa BD, como a gente usou, essa é a nossa seringa de insulina com a agulha acoplada. Eu trouxe para vocês o que é a nossa seringa para mostrar que ela tem várias partes. Então, nós temos o êmbolo, ela vem com um protetor de êmbolo normalmente, a tampa da proteção da agulha e estes traços aqui é o nosso registro de dose. Quando a gente trabalha com essa seringa de insulina, aqui é o traço 0. Então, aqui já não tem mais líquido dentro da nossa seringa, com essas agulhas acopladas. Aqui é o que a gente já tinha conversado sobre a equivalência de uma toxina para outra. Então, o que acontece? Quando nós trabalhamos numa toxina de unidade americana, ela equivale a 2,5 de uma unidade Spearwood. Isso quer dizer que um frasco de 500 unidades de Dysport é equivalente a um frasco de 200 unidades de Botox, ou Botulift, ou Botulin, Nabota, Xelmin, Prosigni. Então, o único diferente nessa relação toda é o Dysport. Essa tabela é uma tabela para ficar mais fácil para vocês. Conforme a gente falou, nós vamos trabalhar com diluição seca. Então, ali nós temos 50 unidades diluído com 0,5 ml de soro fisiológico estéril. 100 unidades, 1 ml, 200 unidades, 2 ml. E o Dysport nós trabalhamos com 300 unidades, 1,2 ml de solução estéril e o de 500 unidades com 2 ml de solução estéril, porque ele equivale a 200 unidades da toxina, das outras toxinas. Logo em seguida, eu vou deixar para vocês um vídeo de diluição da nossa toxina. Vou mostrar para vocês como nós colocamos a agulha dentro do frasco para que o nosso líquido, nosso soro fisiológico entre. Vou mostrar para vocês a rachadura que tem na parte da borracha que veda o nosso frasco. Vou trabalhar e mostrar também toda a nossa reconstituição, desde a limpeza do frasco até a homogeneização da nossa substância. Essas são as seringas as quais a gente pode utilizar para puxar essa nossa toxina e fazer a injeção no nosso paciente. Eu trouxe 3 tipos de graduação e em cada uma dessas graduações vocês vão ver quantas unidades vão ter em cada seringa. Essa primeira é uma seringa de 30 unidades, sendo que cada fração dessa daqui é uma unidade. Cada musculatura, as quais nós trabalhamos lá atrás, elas têm uma quantidade de unidades a serem aplicadas, dependendo da força muscular de cada paciente. A individualização das quantidades é muito importante saber. Nós temos
Na harmonização, não temos uma receita de bolo, nada é muito pronto, mas se você não tem muita segurança, está começando agora a aplicação da toxina, você pode trabalhar com 2 unidades de toxina em cada ponto de aplicação. Seringas de 50 unidades, da mesma forma que a de 30, se for feita uma regra de 3, ela vai ter em cada porção dela uma unidade. E a nossa última possibilidade são as seringas de 100 unidades, que em cada tracinho dela nós vamos ter 2 unidades. Posso trabalhar só com seringa de 100 e colocar 2 unidades em cada ponto? Pode, mas você vai ver que ao longo da sua trajetória, pode ser que você faça diagnósticos de que em um lugar ou outro você precisa de uma unidade só. Como, por exemplo, vou fazer a frontal. Meu paciente quer elevar pouco a sobrancelha, não quer elevar muito e nem deixar de elevar. Os pontos fora da linha pupilar, você pode colocar uma unidade e uma unidade. É muito mais difícil trabalhar em unidades partidas quando se está numa seringa de 100. Então, recapitulando, para facilitar o trabalho de vocês, o mais ideal é usar seringas de 30 ou 50 unidades. Então, o que estudamos na nossa aula de hoje? Nossos pontos de aplicação, nossas musculaturas de aplicação e a reconstituição das nossas toxinas botulínicas. Do ladinho ficou um esquemático para vocês. Se vocês observarem, essa minha paciente é uma paciente feminina e ela quer elevar a sobrancelha. Então, os nossos pontos estão na linha interpupilar. Obrigada por hoje e espero vocês no nosso próximo módulo.